Amy Beatrice Carmichael. Amy Carmichael foi uma missionária cristã protestante na Índia e em seu trabalho missionário ela conseguiu abrir um orfanato e fundar uma missão na cidade de Dhanava. Ela serviu na Índia por 55 anos e escreveu muitos livros sobre o trabalho missionário lá. Amy foi uma missionária que enfrentou sozinha um sistema de prostituição cultural na Índia e em seu trabalho ela conseguiu resgatar muitas vidas, uma a uma. Amy nasceu em uma pequena aldeia na Irlanda em 16 de dezembro de 1867. Seus pais eram David e Catherine Carmichael. Ambos eram presbiterianos devotos e Amy era a mais velha de 7 irmãos. Conta-se uma história que, quando criança, Amy desejava ter olhos azuis em vez de olhos castanhos. E em uma noite, ela orou ao Senhor pedindo que ele mudasse a cor dos seus olhos castanhos para olhos azuis. E na sua mente, como Deus respondia às orações, ela foi dormir com essa esperança de que os seus olhos seriam mudados. Na manhã seguinte, ela acordou e foi direto para o espelho ver o que tinha acontecido com seus olhos. No entanto, os seus olhos continuavam castanhos. Por causa disso, ela ficou muito triste, porque não havia recebido a resposta do Senhor para mudar a cor dos seus olhos. E ficou com essa tristeza por alguns dias. Porém, quando adulta, já servindo na Índia, ela percebeu que a cor dos seus olhos castanhos a ajudou a ganhar aceitação e também ajudou no seu serviço com o povo indiano. Amy, na sua juventude, ela frequentou a escola para moças durante 4 anos e foi lá que verdadeiramente ela se converteu ao cristianismo aos 15 anos de idade. Quando Amy tinha 16 anos, o seu pai resolveu mudar-se com a família para uma cidade, mas infelizmente ele morreu 2 anos após a mudança. Nesta nova cidade, a família de Amy fundou uma igreja. E nos anos de 1880, Carmichael começou a dar aulas aos domingos de manhã para um grupo de pequenas moças no saguão da igreja. Estas aulas cresceram tanto que precisaram se mudar para um salão que pudesse acomodar 500 moças. Amy continuou dando aulas aos domingos de manhã até que recebeu um convite para trabalhar com as moças de Manchester, no Reino Unido, isso em 1889. Carmichael se mudou para lá para começar esse trabalho missionário com essas moças. Embora, de muitas maneiras, parecesse uma candidata improvável para o trabalho missionário, Amy sofria com vários obstáculos e um deles era a neuralgia, uma doença dos nervos que a deixava toda dolorida e fraca, e muitas vezes a colocava na cama por semanas a fio. Mas isso não a fez desistir da sua vocação. Em 1889, em uma convenção missionária, ela ouviu Hudson Taylor, fundador da missão no interior da China. Ele falava sobre a vida missionária. E logo depois que o ouviu, ela se convenceu da sua vocação para o trabalho missionário. Ela se candidatou à missão no interior da China e foi morar em Londres, na casa de treinamento para mulheres, onde ela conheceu a autora e missionária na China chamada Mary Geraldine Guinness, que a encorajou a buscar o trabalho missionário. Em dado momento, ela estava se aprontando para ir para a Ásia, quando soube por exames que a sua saúde a tornava imprópria para o trabalho. Ela ficou muito triste com a notícia, mas não desistiu do seu trabalho. Mais tarde, resolveu se afiliar a outra missão e a outra igreja. Quando conseguiu a sua aprovação, ela viajou para o Japão e ficou lá por 15 meses, mas adoeceu e voltou para casa. Depois de recuperada, ela serviu por um breve período de tempo no Sri Lanka. Depois ela foi para Bangalore, na Índia.
O trabalho mais notável de Carmichael foi em um ministério de resgate de meninas e de mulheres jovens em Panay Vilai, uma vila do estado de Tamil Nadu, na Índia. Algumas dessas meninas foram salvas da prostituição forçada. As crianças dos templos hindus eram principalmente garotas jovens, eram dedicadas aos deuses e então geralmente eram forçadas à prostituição para ganhar dinheiro para os sacerdotes. Carmichael fundou a missão Dhanava em 1901 para continuar o seu trabalho de resgate. A Irmandade de Carmichael transformou Dhanava em um santuário para mais de 1.000 crianças que, de outra forma, teriam enfrentado um futuro sombrio naquela região. Carmichael costumava dizer que o seu ministério de resgate de crianças começou com uma garota chamada Prina. Prina, tendo se tornado uma serva do templo contra os seus desejos, ela conseguiu escapar várias vezes. Na última vez em que conseguiu escapar, ela foi queimada nas suas mãos como disciplina. Prina tinha apenas 7 anos de idade. Ela era mantida em escravidão ao lado de muitas outras meninas, sendo preparadas para casar-se com os deuses, ou, em outras palavras, tornar-se uma prostituta cultual. Foi assim que, sozinha, sem nem mesmo o apoio de seus colegas missionários, Amy começou a invadir os templos indianos e a enfrentar o poderoso sistema maligno que imperava ali há muito tempo. Aos poucos, ela ia resgatando crianças aqui, outra acolá, ora roubando uma do próprio templo, ora adotando essas crianças. Com essa atividade, a comunidade de Dhanava foi abrindo os braços e ampliando os espaços. Eles enfrentaram a ira dos sacerdotes, a ira das zelosas guardiãs do templo e inclusive dos parentes das crianças. Amy tornou-se conhecida na região como a raptora de crianças. Para as crianças, porém, ela era conhecida como a ama, que significa na língua tamil, mãe. Amy Carmichael resistiu às ameaças daqueles que insistiam que as meninas fossem devolvidas diretamente para o templo para continuarem as suas atividades sexuais, ou fossem devolvidas para a família, que seria como se fosse uma volta ao templo indiretamente. O número de incidentes logo cresceu, aumentando cada vez mais o ministério de Amy Carmichael. Carmichael, sempre respeitando a cultura indiana, ela e seus membros da organização usavam roupas típicas e davam nomes indianos às crianças resgatadas. Em algumas situações, Amy precisou tingir a sua pele com café escuro para resgatar as crianças e muitas vezes ela precisou viajar longas distâncias pelas estradas quentes e empoeiradas da Índia para salvar crianças do sofrimento. Em 1913, a missão Dhanava estava servindo 130 meninas. Em 1918, Dhanava acrescentou uma casa para meninos, muitos nascidos das antigas prostitutas do templo. Enquanto isso, em 1916, Carmichael formou uma ordem religiosa protestante lá na Índia chamada Irmãs da Vida Comum. Certo dia, Amy acabou recebendo uma carta de uma jovem que estava considerando a possibilidade de ser missionária na Índia. Ela perguntou na sua carta a Amy como era ser missionária lá. Amy respondeu dizendo que a vida missionária lá era simplesmente uma chance para morrer. Em 1931, infelizmente, Amy Carmichael caiu em um buraco de construção e ficou gravemente ferida. E ela permaneceu na cama por muito tempo. No entanto, isso não a impediu de continuar trabalhando. Amy escreveu muitos livros enquanto estava sem poder andar. Alguns historiadores dizem que Carmichael escreveu mais de 35 livros. Amy Carmichael morreu na Índia em 1951 com a idade de 83 anos. As crianças que ela cuidou colocaram uma inscrição em seu túmulo dizendo ama, como nós já vimos que significa mãe na língua tamil.
Seu exemplo como missionária tem inspirado e inspirou muitos a buscar uma vocação similar. Por exemplo, Jim Elliot seguiu sua vida missionária junto com a sua esposa, sendo influenciados pela vida de Carmichael. Por causa do trabalho notável de Amy Carmichael, além disso, a Índia baniu a prostituição nos templos hindus e criou leis para que as crianças que fossem abrigadas pela comunidade de Carmichael fossem colocadas na escola. A resposta que Amy deu à carta daquela jovem deveria ecoar nos ouvidos daqueles que entregam as suas vidas ao Senhor da Seara. A resposta que ela deu é simplesmente fascinante. Servir ao Senhor como missionários é simplesmente uma chance para morrer. Amy Carmichael.